eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4, no versículo 18, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Amém? O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Querido, deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita, você toma posse dessa palavra como sua, como para você? O Espírito do Senhor está sobre você? Amém. Então, queridos, Jesus te chama hoje para proclamar um novo tempo aos pobres. Jesus te chama hoje para proclamar um tempo de libertação aos cativos, um tempo de restauração da vista aos cegos. Muitas vezes nós queremos pular essa palavra. Nós queremos, Senhor, eu quero curar os cegos. Senhor, eu quero libertar os oprimidos. Mas eu não me levo para evangelizar os pobres. Queridos, quem dá aos pobres empresta a Deus, é o que Provérbios diz. Quando nós dispomos o nosso coração para cuidar dos pobres de uma cidade, de um lugar carente dessa cidade, isso eu acredito, eu tenho como convicção que isso alegra o coração de Deus. Sabe como você ganha o coração de um pai? Cuidando bem dos seus filhos. Cuide bem dos filhos de Deus. Cuide bem dos filhos que Deus tem colocado para que vocês cuidem na cidade de Paranavaí. Saiba, queridos, o título dessa mensagem, o título do pensamento que eu quero conversar com você hoje é Chamados para Restaurar. Você tem um chamado de restauração sobre a sua vida. Você é um ministro da reconciliação. Deus chamou você, Deus colocou você nesse lugar para que você restaure outras pessoas. Deus tem depositado palavras, Deus tem colocado talento sobre a sua vida. Deus tem manifestado os dons que Ele derramou sobre você, para que você possa abençoar as pessoas que precisam ser abençoadas, para que você possa tocar as pessoas que precisam ser tocadas. Atos 16, 25, por gentileza, se puder colocar aqui, Antônio, eu agradeço. Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Queridos, eu quero declarar que é tempo dos presos que estão na cidade de Paranavaí ouvir a oração e louvor dos filhos de Deus. Queridos, eu quero declarar, é tempo das pessoas que estão presas, cativas nessa cidade, ouvirem o teu louvor e a tua adoração a Deus. E elas vão ouvindo isso, e isso vai trazendo esperança ao coração delas. Elas vão ouvindo você orar, elas vão ouvindo você louvar a Deus, e isso vai trazendo esperança. E tu vai trazendo a elas, olha, o meu futuro pode ser melhor. A minha vida pode ser muito melhor amanhã do que está sendo hoje. Você, queridos, é um ministro da esperança. E esperança, como muitas vezes nós temos pensado e acreditado e até pregado isso, falado sobre isso, muitas vezes nós usamos a palavra esperança como algo negativo. Eu tenho esperança que o meu exame não vai estar tão ruim. Não, a esperança nunca espera algo negativo. Esperança bíblica é uma expectativa confiante do bem. Uma expectativa confiante de que algo bom vai acontecer, de que algo maravilhoso da parte de Deus vai acontecer. E queridos, e aquilo que Deus te chama para proclamar nessa cidade é esperança. Nós precisamos levar esperança às pessoas da cidade de Paranavaí. Nós precisamos levar esperança às pessoas. Um texto que eu amo muito e sempre que eu posso eu prego sobre ele, eu falo sobre ele e eu não vou passar batido, eu quero ministrar. Romanos 8,19 diz que está escrito que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos planos dos filhos de Deus. Porque a criação não está sujeita voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Agora eu quero fazer mais uma pergunta para vocês. Tem filhos de Deus aqui? Filhos de Deus, se revelem, se manifestem, o mundo quer te ver. Paranavaí quer conhecer vocês. O texto diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação não está presa porque elas querem. As pessoas não estão vivendo uma vida desgraçada, uma vida de pecado porque elas querem, elas não escolheram isso.
No íntimo delas, elas estão clamando: filhos de Deus, cadê vocês? Mostra-nos a tua luz, mostra-nos um caminho diferente, mostra-nos um caminho de esperança, mostra-nos esse Jesus que tem mudado a sua vida, mostra para mim, eu quero conhecer esse Jesus. A ardente expectativa da criação aguarda que os filhos de Deus se revelem, se manifestem, se levantem do lugar de conforto, se levantem do lugar de mesmice e falem: olha, eu estou aqui, ó. Olha para mim. Muitas vezes nós assumimos um discurso, muitas vezes covarde: não olhe para mim, olhe para Jesus. Queridos, as pessoas jamais verão Jesus se não for através da sua vida. Olhe para mim e veja Jesus em mim. Olha para mim e veja Jesus na minha vida. Pô, mas eu erro, você não sabe como que é a minha vida, eu sou cheio de defeitos. Eu sei que eu também sou, mas eu não me conformo com nenhum deles. Só que toda vez que nós ficamos nesse discurso: não, olhe para mim, olhe para Jesus, é como se eu falasse: olha, Jesus é perfeito, Jesus é santo, e eu nunca vou ser como Ele. Então não adianta você olhar para mim, não adianta você esperar nada de mim. Queridos, e pelo contrário, a expectativa das pessoas, a expectativa de Deus é que as pessoas olhem para você e esperem muito de você. Porque Deus derramou o Espírito, lembra no início? O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre você. E Ele te ungiu para declarar boas novas aos pobres, restauração da vista aos cegos, e apregoar um ano aceitável, um ano de esperança, um ano diferente na vida das pessoas. Queridos, e como modelo da nossa mensagem sobre restauração, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a vida de Neemias. Peço que você abra sua Bíblia em Neemias capítulo 1, por gentileza. Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1. Neemias 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Ecalias: aconteceu que no mês de Quisleu, no ano 20º, eu estava na fortaleza do palácio de Suzã, capital do reino. E veio Anani, um de meus irmãos, junto com alguns homens de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que escaparam do cativeiro e também a respeito da situação de Jerusalém. E os homens que eu consultei me disseram: o remanescente que escapou do cativeiro está ali na cidade. Os que escaparam estão em grande calamidade, em grande miséria e afronta. E eis que os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Então, quando ouvi estas palavras, me assentei e chorei, e estive de luto por muitos dias, e estive jejuando e orando diante do Deus dos céus. Queridos, um dos maiores exemplos que a Bíblia nos dá sobre um homem que foi chamado por Deus com um propósito de restauração, de trazer esperança, de levar conforto às pessoas, foi Neemias. E um dia Neemias no palácio, ele pergunta pelos irmãos dele. O texto fala que Neemias no palácio real de Suzã, ele manda perguntar: olha, como que estão os meus irmãos? Como que eles estão vivendo, aqueles que saíram do cativeiro? Como que está a vida deles? Como que está a situação deles? Só que, queridos, Neemias estava numa situação muito boa, ele vivia num palácio, vivia uma vida confortável, as suas necessidades estavam sendo supridas, ele estava comendo bem, vivendo bem, dormindo bem. Só que, queridos, as bênçãos que o Senhor nos dá não pode tirar o nosso coração das nossas responsabilidades. Aquilo que Deus tem abençoado a sua vida, aquilo que Deus não tem permitido faltar na sua vida, não pode desviar o nosso coração da nossa responsabilidade como filho e filha de Deus. Em Lucas 14, puder colocar para mim, por gentileza, Lucas 14, 16 e 20, nós temos Jesus conta uma história onde algumas pessoas usam as bênçãos que Deus deu como desculpa para não cumprir um propósito na vida delas. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me.
Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Queridos, me diz uma coisa, isso é ruim aquilo que eles, as desculpas que eles deram? Não, são coisas boas. Olha, eu acabei de me casar, eu comprei 5 juntas de boi, eu comprei um campo. Tudo isso é bênção de Deus, é favor de Deus, é graça de Deus sobre as nossas vidas. Só que esses homens deixaram de ir no convite, de cumprir um propósito por causa das bênçãos que eles tinham recebido. Queridos, e aquilo que Deus nos dá não pode tirar o nosso coração da nossa responsabilidade como homem e mulher de Deus. Neemias, ele não permitiu que o conforto que ele vivia, que a vida que ele estava vivendo, tirasse do coração dele a responsabilidade de abençoar os seus irmãos, de abençoar as pessoas da cidade dele. Queridos, saiba que nós estamos num clima gostoso, é gostoso estar na igreja. É gostoso estar entre irmãos, é gostoso ouvir uma palavra, ter esse tempo de louvor, ar-condicionado, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é lindo. Queridos, mas não permita, o nosso coração não pode se desviar das pessoas que estão sofrendo lá fora. Nosso coração não pode esquecer as pessoas que estão agora com roupas sujas, com fome, com sede. As pessoas que estão dependentes, viciadas em drogas agora. As pessoas que estão nos hospitais sofrendo, gemendo, indo para o inferno sem ninguém que vá lá orar com elas. As pessoas que estão presas sem esperança. As pessoas que estão mofando dentro de uma cadeia, Senhor, sem esperança, sem ter ninguém que vá lá e fale uma palavra que dê a elas um sentido para a vida delas. E muitas vezes é muito fácil nós estarmos aqui e esquecemos de tudo isso. Só que Neemias, ele não esqueceu, falou: olha, os meus irmãos estão sofrendo. Existem pessoas nessa cidade que estão sofrendo e eu quero saber como que elas estão. E o texto fala que ele senta e chora. Parar de olhar somente para mim mesmo e ver que muitos sofrem ao meu redor. Tirar todo... Queridos, no corpo de Cristo não tem espaço para egoísmo. O corpo de Cristo não há espaço para egoísmo. Nós precisamos entender que quando uma parte do corpo sofre, todos os membros sofrem. Quando uma parte do corpo cai, todo o corpo cai. Quando um dos nossos irmãos que estão aqui estão sofrendo, queridos, é todo o nosso corpo que está sofrendo. Quando acontece, por exemplo, uma notícia, algum líder da cidade, aconteceu um escândalo de algum pastor, de algum líder numa cidade, queridos, não é ele que está sofrendo, é toda a igreja que sofre, é o corpo que sofre. Nós não estamos correndo, não estamos vivendo uma corrida solo. Nós nunca vamos alcançar nada em Deus sozinhos, mas é como corpo, é unidos, é juntos. Esse propósito da marcha para Jesus. Sabe quando o Paranavaí vai crer? Quando nós formos um. Quando as igrejas estiverem unidas com unidade, como um, aí Paranavaí vai crer. Aí essa cidade vai acreditar. Estar sensível ao sentimento das pessoas. Queridos, a palavra diz que Jesus, ele era movido por íntima compaixão. A compaixão é um sentimento que nos move. A compaixão é um sentimento que nos leva a ter uma ação de transformação para mudar, para restaurar a vida das pessoas. Você pega alguns textos e você vai ver que Jesus, ele era movido de compaixão. Mateus 14:14, Jesus, movido de íntima compaixão, curou as pessoas. Mateus 15:32, Jesus alimenta uma multidão movido de íntima compaixão. A compaixão é um sentimento que me move, que mexe dentro do meu interior e fala: eu preciso fazer algo para mudar essa situação. Eu preciso fazer algo para mudar essa realidade. Às vezes nós passamos por algumas situações, queridos, e dá aquela certa compaixão. Dá aquele sentimento, daquele aperto dentro de nós, assim, a gente olha para cima e fala: Deus, tem misericórdia, né? Eu já fiz isso. E na mesma hora eu tive resposta. Eu ouvi uma voz: Deus, eu tenho misericórdia, você que não tem. Porque se você tivesse, está fazendo alguma coisa. Eu fiz alguma coisa. Deus responde: eu fiz, eu entreguei meu filho para morrer por cada uma dessas pessoas que você está pedindo oração por elas. Eu coloquei você aí. Queridos, a compaixão é um sentimento que precisa estar vivo dentro de nós. Jesus, ele era movido por íntima compaixão. Jesus era movido por compaixão. E muitas vezes, queridos, compaixão significa sentimento de tristeza causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar o próximo, de confortar quem padece algum mal. E assim como Jesus, nós somos chamados para ter compaixão das pessoas e não dó. Muitas vezes a igreja tem sentido dó das pessoas, a igreja tem dó da cidade, mas não tem compaixão. Queridos, Deus não nos chamou para ter dó.
Nós somos chamados para restaurar, nós somos chamados para ter compaixão, para manifestar a compaixão. Jesus tinha compaixão. Quer ver a diferença de dó e compaixão? Por gentileza, coloca para mim, Lucas 10, do 30 ao 34. Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 34. Deixa eu abrir aqui. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e ouviu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Querido, o sacerdote e o levita tiveram dó daquele homem. Você olha uma pessoa na rua, muitas vezes nós olhamos uma pessoa lá e falamos: nossa, que dó dessa pessoa, que situação triste, que vida difícil que ela está vivendo, né? Mas deixa eu correr que eu estou atrasado para a minha vida. Deixa eu correr porque eu tenho bastante coisa para fazer agora, não posso fazer agora. E a alma dá justificativa para não ajudar, a alma sempre dá. A alma gosta de ter dó das pessoas. Dó é quase a mesma coisa de compaixão. Dó é o mesmo sentimento de tristeza e dó é a mesma tristeza e dor pelas pessoas, pelas situações, porém ela não desperta desejo de ajudar ninguém. A dó ela dá aquela peninha, ela dó, que coisa triste, que pena que aconteceu isso, mas não dá vontade de ajudar. Nesse texto a gente vê duas pessoas que tiveram dó e um que teve compaixão. O sacerdote olhou, passou do lado e falou: nossa, que dó, o que aconteceu com esse homem? Mas deixa eu correr para os meus afazeres religiosos, né? Eu estou indo para o culto agora, eu estou indo servir a Deus. Aí passou o levita: não, deixa eu correr também, eu estou servindo a Deus, eu tenho que ir lá, eu tenho que cantar agora para Deus, para adorar o meu Deus agora. Aí passa um samaritano, fala nada. Ele vai lá, enfaixa o homem, coloca no seu jumento, coloca vinho, depois coloca óleo. Coloca numa hospedaria, paga o tratamento, não cobra nada. Não cobra nada. Isso é ter compaixão. Queridos, Jesus nos chamou para ter compaixão das pessoas. Quando você olhar para as pessoas da cidade de Paranavaí, olhe com olhos de compaixão. Olhe com compaixão. Não olhe mais com dó. Compaixão é um sentimento que nos leva, queridos, a ter uma atitude de transformação para mudar a realidade, para mudar a situação daquela pessoa, para mudar a situação dessas vidas. E Jesus nos chama para ter essa compaixão pelas pessoas. Neemias 1:4 diz assim: então, quando ouvi essas palavras, me assentei e chorei, estive de luto por muitos dias, estive jejuando e orando diante do Deus dos céus. Queridos, não apenas sentar e chorar, mas orar para que Deus, através de nós, mude a situação. Saiba de uma coisa: quem aqui tem orado pela cidade de Paranavaí? Ah, Jesus. Que bom, pastor. Saiba que você vai ser a resposta dessa oração. Queridos, muitas vezes quando nós oramos, você é a resposta da oração. Muitas vezes nós nos levantamos para orar por uma situação ou por uma pessoa e falar: Deus, levanta o pastor para cuidar dessa pessoa. Queridos, e muitas vezes vai ser você que Deus vai levantar para cuidar dela. Queridos, você não é a resposta da oração do mundo, da humanidade, claro que não. A resposta da oração da humanidade é Jesus Cristo, já foi respondida. Queridos, mas você, especificamente você, é resposta de um clamor específico, de uma oração específica, de um choro que está sendo derramado agora nessa cidade. Você é a resposta de Deus para uma dor específica nessa cidade. Você é a resposta de Deus para o clamor de alguém nessa cidade. Você é a resposta que Deus levantou, que Deus está tratando, que Deus está suprindo, que Deus colocou um pastor para cuidar de você, para tratar você, para levantar você, para restaurar a sua vida, para que você possa levar cura, restauração, vida, esperança e paz para a vida dela. Você é a resposta de Deus para alguém, queridos. Deus levantou você como resposta de oração, Fábio. Você é a resposta de Deus para a oração de Nova Esperança.
Você é a resposta de Deus para a oração, para o choro, para o clamor daquela cidade. Creia nisso. Queridos, Deus levantou cada um de nós para responder uma oração específica, para suprir uma necessidade específica, para curar uma dor específica de alguém. Aleluia. Nós somos a resposta de Deus, queridos. Nós somos a resposta de Deus. Neemias capítulo 2, por gentileza. Neemias capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: Sucedeu então que no primeiro mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando provava o vinho que estava diante do rei, eu o tomei e dei ao rei. E como eu nunca estivera triste em sua presença, o rei me disse: Por que está triste o teu semblante, se não estás enfermo? Isso não é outra coisa senão tristeza de coração. Então tive muitíssimo temor e disse ao rei: Para sempre viva o rei. Como não estaria triste o meu semblante se a cidade da sepultura de meus pais está assolada e as suas portas estão consumidas pelo fogo? Então o rei me disse: Que queres agora? E eu, encomendando-me ao Deus e eu orando a Deus em secreto, respondi ao rei: Se pareceres bem ao rei, e se o teu servo achou graça diante da sua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, e eu a reedificarei. Interessante que no capítulo 1 fala que no mês de Quisleu, Neemias ele procura saber como que estavam os irmãos dele, como que estava o povo de Jerusalém. No segundo capítulo fala no mês de Nissan. O mês de Quisleu é entre novembro e dezembro. E o mês de Nissan é entre março e abril. Neemias ficou 4 meses sentindo compaixão, orando e jejuando em favor daquele povo. Queridos, eu não sei quanto a você, mas isso mexe comigo. Quando eu escrevi essa palavra e fui escrevendo esse devocional, isso eu me senti uma porcaria. Desculpa a palavra. Porque eu falei: Deus, o homem ficou 4 meses orando pelo povo. 4 meses com aquela compaixão, com aquele sentimento: eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo para abençoar essas pessoas, eu preciso fazer algo para mudar a vida dessas pessoas. Ele ficou 4 meses. E quanto tempo tem durado a compaixão do meu coração? Quanto tempo, queridos, tem durado a compaixão do teu coração? Quanto tempo você vê uma situação e você fala: Deus, eu preciso fazer alguma coisa, só que muitas vezes chegamos em casa, fechamos a nossa porta, acabou, esqueci já. Queridos, quanto tempo tem durado a compaixão do nosso coração? A compaixão no coração de Neemias durou 4 meses. Durante 4 meses ele ficou guardando aquilo para que ele pudesse ter um momento favorável com o rei e colocar diante do rei aquilo que ele precisava para mudar a situação daquelas pessoas, para restaurar a vida daquelas pessoas. Agora a questão não é o tempo, né? Não é quanto tempo nós temos que permanecer. Então eu tenho que ficar 4 meses sentindo compaixão? Não. A minha compaixão precisa durar o tempo necessário para que eu possa ter uma ação para mudar a vida dessas pessoas. A minha compaixão, esse sentimento de injustiça, de indignação, tem que permanecer até o ponto que eu tenho os recursos para mudar a vida das pessoas, para trazer esperança às pessoas, para declarar um novo tempo sobre a vida delas. Não é o tempo, não importa se é 4 meses, se é 1 mês, mas é o tempo necessário para que eu possa ter uma ação, queridos. E o que acontece é que muitas vezes a compaixão do nosso coração não dura o tempo necessário de termos uma ação transformadora, uma ação que muda uma situação, que muda uma cidade. Nós fomos chamados para restaurar. Você foi chamado para restaurar pessoas, mas também restaurar valores nessa cidade. Valores de honestidade, de comunhão, de unidade na igreja de Paranavaí. Essa igreja tem que acreditar que ela foi chamada para restaurar valores sobre a cidade de Paranavaí. Valores na área de educação, valores na área da política. Você foi chamado para restaurar valores de ética, de conduta, de moral, de respeito, de família. Queridos, nós fomos chamados para trazer restauração, para trazer conserto, para trazer verdade, para trazer amor, para trazer vida. E para que isso aconteça, o nosso coração precisa ter compaixão. Precisa ter compaixão.
4 meses Neemias esperou para colocar a situação diante do rei, que tinha autoridade e poder para abençoar Neemias para cumprir o propósito de Deus. Neemias esperou 4 meses para que o rei olhasse ele e ele achasse graça. E o rei: o que você tem, Neemias? Está triste na presença do rei? O que está acontecendo? Ele fala: como eu não estaria triste se os meus irmãos estão sofrendo? Ou seja, não é só a minha tristeza que me deixa triste. É fácil ficar triste com as minhas tristezas. O desafio é ficar triste com as tristezas dos meus irmãos. O desafio é ficar triste com a tristeza de uma cidade. Como nós ouvimos hoje, chorar pelas minhas dores é fácil. Chorar pelas dores da cidade de Paranavaí é difícil, meu irmão. Precisa ter compaixão. Precisa falar: Jesus, me dá esse choro, coloca essa dor no meu coração, eu quero chorar por essa cidade. Eu quero orar por essa cidade, eu quero abençoar essa cidade. Eu quero interceder por essa cidade. Eu quero acordar de manhã cedo e falar: Paranavaí, essa cidade pertence ao Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E eu declaro que Paranavaí pertence ao Senhor, que Deus é o Senhor de Paranavaí. Abençoar essa cidade, abençoar o prefeito, os vereadores, abençoar toda a autoridade instituída por Deus nessa cidade. Porque nós não oramos por eles para que eles vivam bem, mas para que nós possamos viver em paz. Quero abrir um parênteses. O povo de Israel foi levado ao cativeiro e alguns falsos profetas chegaram para o povo e falaram: olha, não se apeguem a esse lugar. Vocês vão ficar pouco tempo aqui. Não se apeguem, não dê as suas filhas em casamento, não faça planos longos, fiquem tranquilos. E muitas vezes nós estamos vivendo aqui na terra como se fosse, vivendo nessa terra como se ela não fosse nossa, Deixa arder, deixa acontecer tudo, deixa tudo pegar fogo, deixa tudo virar uma bagunça, e nós ficamos com aquele discurso maranata: ora vem Senhor Jesus. Então tá bom, vamos falar a verdade. Então Jesus vem hoje. Imagina, Jesus vai acabar o culto, Jesus bate a porta, meu irmão. Sua família toda vai com Jesus? As pessoas que você ama vai com Jesus? As pessoas que trabalham com você vão com Jesus? Eu muitas vezes, quando eu penso isso, falo: Jesus, se puder esperar só um pouquinho, se pudesse segurar só um pouquinho, tem muita coisa para fazer ainda. Aí chega Jeremias e fala: olha, parem com isso. Vocês vão ficar bastante tempo nessa terra, abençoem essa terra, casem seus filhos, dê seus filhos em casamento, plantem uma vinha, comam dela, porque essa cidade sendo prósperas, vocês serão prósperos. Queridos, quando vocês amarem, pegar essa cidade de Paranavaí e falar: eu amo essa cidade, essa foi a cidade que Deus me deu, e abençoar essa cidade, a prosperidade delas farão com que vocês sejam prósperos também. A paz dela farão que vocês tenham paz também. E aí Neemias, ele fica 4 meses, voltando para Neemias, ele fica 4 meses ali. Um dia Jesus olha para os discípulos e fala assim: olha, vocês dizem que os campos já estão brancos, vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita, na verdade. Mas eu digo para vocês que os campos já estão brancos. A colheita é agora. A colheita é agora. Queridos, Neemias esperou 4 meses numa época de lei. Neemias esperou 4 meses porque ele vivia na lei, ele não tinha oportunidade de ter uma audiência com o rei em todo o tempo e a qualquer momento. Querido, mas eu quero declarar que hoje, como a música diz, o véu se rasgou. Aleluia. Você não precisa mais esperar mais 4 meses, queridos. O tempo é hoje, a colheita é hoje, a colheita é agora. O tempo é agora, os campos já estão brancos. O povo de Paranavaí está esperando você se levantar para que possa proclamar, para declarar uma palavra de vida, de esperança, de amor, de uma nova perspectiva, de um novo futuro para eles. O tempo é agora, não há necessidade de esperar mais 4 meses. Sabe por quê? Porque Hebreus está escrito assim. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus 4,16. Se puder colocar para mim no telão, Hebreus 10, 19 e 20. Pode deixar isso também. Por isso aproximemo-nos com confiança ao trono. Hebreus 4,16 é esse. Está escrito assim. Por isso aproximemo-nos com confiança ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia e acharmos graça, a fim de recebermos ajuda oportuna. E esse texto diz, ou agora o Hebreus 10, 19, por gentileza.
Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, ou seja, não é necessário mais você esperar 4 meses para ir de encontro com o Rei. Sabe por quê? Porque o véu se rasgou, Jesus abriu um novo e vivo caminho, e hoje a qualquer momento você pode se colocar no seu quarto e falar: Deus, me dá os recursos que eu preciso. Deus, me dá as soluções que eu preciso, me dá os planos, me dá o projeto, me dá os recursos, porque eu quero abençoar a cidade de Paranavaí. Eu quero mudar a situação dessa cidade. Senhor, tem um monte de mendigo aí nessa cidade, passando frio, passando fome. Eu quero pelo menos um dia matar a dor dessas pessoas. Eu quero pelo menos um dia, nem que seja por 1 hora, dar um pouco de alívio, um pouco de conforto a essas pessoas. Senhor, me dá os recursos. Senhor, eu estou vendo um monte de dependente químico, o que eu faço? O que o Senhor quer fazer para abençoar essas pessoas? O que o Senhor quer que eu faça para abençoar esse povo, Deus? Fala comigo, me dá os recursos, me dá o plano, me dá os sonhos, coloca os sonhos no meu coração. A Bíblia diz que toda a terra está cheia do conhecimento da glória de Deus, mas só os filhos de Deus podem manifestar essa glória. Queridos, toda a terra, Paranavaí inteira está cheia do conhecimento da glória de Deus. Mas essa glória só vai se manifestar quando você falar: Deus, eu estou aqui, conta comigo. Deus, eu estou aqui. Eu quero fazer a diferença, eu quero ser diferente. Chegar, Pastor Fábio, eu estou aqui. O que o Senhor quer fazer? Conta comigo, conta comigo. Eu quero abençoar essa cidade. Eu quero abençoar as pessoas dessa cidade. Queridos, eu quero trazer, quando uma igreja começa a ir para fora, isso traz oxigênio, isso traz vida, isso traz alegria. Quando nós começamos a experimentar os milagres de ver Jesus tocando, transformando, mudando a vida das pessoas, isso traz um bem. Um dia Jesus fala para os discípulos: olha, vão comprar comida. E ele vai encontrar com a mulher samaritana. E ele prega o evangelho para ela, muda a vida daquela pessoa. Aí os discípulos chegam com a comida e ele fala: minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Queridos, fazer a vontade de Deus alimenta o nosso espírito. Fazer a vontade de Deus alimenta a nossa vida. Se você ainda não experimentou essa sensação, esse sentimento de levar uma pessoa a aceitar Jesus, isso é maravilhoso. Você vê o sorriso na vida da pessoa. Você vê aquela expressão de tristeza, de sofrimento indo embora e dando lugar a uma expressão de esperança, de um sorriso, de vida, de paz, de alegria. Isso não tem preço. Queridos, você se colocar como um canal de Deus para abençoar as pessoas, para servir as pessoas, isso não tem preço. Ah, mas e se as pessoas não virem para a minha igreja? Não importa. Teve uma vez lá em Campo Mourão, nós moramos em Campo Mourão também. Teve uma vez em Campo Mourão que nós começamos a fazer alguns trabalhos. A gente não tinha uma igreja física, estava bem no início. Então eu falei: precisamos fazer alguma coisa, não posso ficar em casa. Então toda sexta-feira eu ia no posto de saúde levar café na fila do posto lá. Toda sexta de manhã, aquela fila enorme, que ia marcar consulta. As primeiras vezes que eu fui, o pessoal ficou meio assim, né? Meio desconfiado. Quanto que é? Eu falei: não, né? De graça. Aí eles ficaram, sabe quando você olha para a pessoa, você lê na mente deles: cara, é louco. Sexta-feira, 7 horas da manhã, frio, ele está vindo aqui trazer café. Mas aí com o tempo você vai ganhando a confiança das pessoas e você vai vendo. Aí as pessoas começam a testemunhar. Falam: olha, estou aqui faz 28 anos e eu nunca vi ninguém fazer isso. Um café, gente. Comprei 3 garrafas térmicas, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de café e abençoei um bairro inteiro. Você acha que você precisa de muito para abençoar essa cidade? 3 garrafinhas térmicas de R$10, 1 quilo de café, 1 quilo de açúcar, graça de Deus, um pouco de vontade de acordar cedo e pronto. E aí um dia eu fui num colégio, cheguei num colégio e falei assim: olha, diretor, o que você precisa, né? Ele falou: preciso de um monte de coisa. Fez uma lista enorme, tudo que envolvia dinheiro. Eu falei: puxa vida, tá bom, vamos lá. Falei assim: olha, é o seguinte, podemos fazer uma coisa, podemos fazer um bazar. Tudo que arrecadar fica para a igreja, eu não vou nem ver a cor. Ele: vamos fazer. Eu falei: quantas pessoas você acredita que você vem no bazar? Ele falou: olha, eu vou divulgar com moto e tal. Eu falei: umas 300. Confesso que deu uma assustada, assim, porque na época era só eu, a Simone, mais 2 casais. Eu falei: como é que vamos fazer isso? Mas vamos lá.
Comecei no comércio da cidade, expor o projeto, falei, olha, é para a igreja, não é para a igreja, não tem nada a ver com a igreja. Queridos, eu entendo uma coisa. A igreja não nasceu para pedir, a igreja nasceu para dar. Eu não consigo chegar em nome da igreja e falar, olha, eu vim aqui para pedir uma doação, uma oferta. Eu não vejo nada errado nisso. Mas a igreja tem que dar. A igreja nasceu para abençoar, para dar, não para ficar pedindo. Queridos, nós não somos pedintes. Deus nos fez reis e sacerdotes nessa terra. Mas pedir para os outros é tranquilo, não estou pedindo para a igreja. E aí, sei que de uma loja só conseguimos 40 calças jeans novas e outros calçados, e conseguimos bastante coisa. O pessoal da Bola de Neve de Maringá nos ajudou, fizemos um bazar no bairro lá, abençoamos o bairro, um bairro bem carente, bem carente, bem carente. Então, roupa de R$2 a gente vendeu a 10 centavos. Aí o pessoal da nossa própria igreja falou, mas tá bom, mas e esse pessoal vai vir para a igreja? Eu falei, não. E por que eles estão fazendo isso? Eu falei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não entendeu. Eu não estou fazendo isso para que eles venham para a igreja. Estou fazendo isso para abençoar a vida deles. O objetivo não é eles virem para a igreja, o objetivo é abençoar a vida deles. Queridos, aquilo que a gente faz não pode ter um anzol. As pessoas estão assustadas já. Toda boa ação parece que tem um anzol atrás, né? Não, não tem anzol. Não precisa vir para a minha igreja, eu quero abençoar você. Só isso. Só isso. Queridos, Deus chamou para abençoar as pessoas sem uma segunda vontade, sem uma segunda intenção, sem terceira intenção, sem nada. Só para abençoar. Continuando, texto de Neemias. Quando nos posicionamos, queridos, para restaurar, nós temos todo o suporte do rei. Tudo aquilo que a comunidade Caminho Vivo precisar para abençoar a cidade de Paranavaí, todos os recursos, todos os meios, todas as pessoas, Deus vai trazer, Deus vai dar. Vocês, por exemplo, esse projeto é de Deus, queridos. Esse projeto é de Deus. Então Deus vai trazer os recursos. Deus, ele se encarrega de trazer os recursos dos projetos dele, dos projetos que ele coloca no nosso coração. Ele é responsável pelos projetos que ele coloca no nosso coração. E assim, tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus com o propósito de abençoar pessoas, com o propósito de restaurar as vidas, de trazer esperança para as pessoas, Deus dará os recursos. Deus dará os recursos, o Rei dará os recursos. Queridos, Jesus tinha compaixão e o Espírito Santo manifestava o poder de Deus para mudar a vida das pessoas. Queridos, nós já temos Espírito Santo, amém? Somos cheios do Espírito Santo, amém? O que falta então? Acho que falta às vezes compaixão no nosso coração. Desculpa. Porque o Espírito Santo nós já temos. O Espírito Santo, o dínamos, o poder, a autoridade para transformar, para declarar, para fazer e acontecer, nós já temos dentro de nós. Falta, queridos, ter compaixão. Falta sentir a dor das pessoas e trazer essa dor para si. Falta você abraçar essa causa e falar, pastor Fábio, eu também vou te ajudar a pastorear essa cidade. Esses dias eu ouvi uma definição de pastor que eu achei o máximo, né? Ser pastor é você trazer para si a dor dos outros. Traga para você a dor de alguém que está próximo de você. Eu tenho certeza, queridos, que onde você mora tem uma família, tem um casamento que está sendo arrebentado. Tem um casal que está apanhando demais, o diabo está quase destruindo aquele casamento. Imagina, e se fosse o meu? E se fosse o meu? Às vezes tem um jovem, querido, na tua rua que você está vendo que está descambando, está indo pelo caminho errado. Mas é muito fácil, a gente, não, os pais, deixa para lá. Às vezes, queridos, é muito fácil nós rotularmos as pessoas. A gente pega a vida da pessoa como se fosse uma folha de papel, que a gente nem lê, a gente só lê o início assim, fala, a pessoa não arruma emprego faz 4 meses, o que eu falo? É vagabundo, né? A gente nem lê a vida da pessoa, a gente nem tem o trabalho de falar, não, peraí, deixa eu ver o que essa pessoa passou. Né? Deixa eu ver como foi a vida dela, deixa eu ver os traumas que ela teve, deixa eu ver como foi a infância, deixa eu ver como que ela cresceu, deixa eu ver deixa eu conhecer essa pessoa. Queridos, se nós conhecêssemos a metade das pessoas que muitas vezes nós julgamos, nós mudaríamos o conceito que temos delas.
Se nós conhecemos a história de dor, de sofrimento que tem por cada má ação que as pessoas têm, nós teríamos mais compaixão, nós teríamos mais cuidado ao falar, ao julgar. Porque, queridos, esses dias me veio um pensamento na cabeça, falei, eu não vou declarar isso. Não vou declarar isso. Eu não vou lançar essa palavra porque existe poder nessas palavras. Então, queridos, quando você vê alguém que você sabe que aquilo visível mostra que está indo pelo mau caminho, não declare isso. Não seja a boca de Deus, não boca do diabo. Seja a boca de Deus, fala, eu declaro que essa vida vai ser transformada. Eu declaro que essa vida vai ter um caminho de paz, de abundância. Jesus veio para nos dar vida e abundância. Queridos, tudo que sair da nossa boca deve ser referente à vida e não à morte. Todas as palavras que saírem da nossa boca devem ser referentes à vida e não à morte, não à condenação, não a julgamento. Nós devemos abrir a nossa boca para abençoar as pessoas. E hoje, queridos, nós precisamos ter compaixão porque o Espírito Santo já está em nós. A compaixão no nosso coração, debaixo do poder do Espírito Santo, transforma vidas. Transforma cidades, transforma, muda. A compaixão do nosso coração, aliada, misturada com o poder do Espírito Santo que está em nós, muda a vida das pessoas, restaura a vida das pessoas. Continuando, Neemias capítulo 4, a partir do versículo 1. Neemias 4:1 está escrito assim: E quando Sambalate se informou que reedificamos a muralha, desgostou-se e enfureceu-se muito, e escarneceu dos judeus. E disse na presença de seus irmãos e dos poderosos de Samaria: Que fazem estes fracos judeus? Se lhes é permitido isto, voltarão a oferecer sacrifícios, acabarão a obra em dia? Renascerão em montões de escombros as pedras que foram queimadas? E Tobias, o amonita, estava diante dele e disse: Não importa que edifiquem, pois vindo uma raposa sobre os seus muros de pedra os derrubará. Queridos, todo projeto de restauração sofrerá oposição. Todo projeto de restauração, tudo aquilo que nos levantamos, tudo aquilo que Deus nos levanta e que nós aceitamos o chamado de Deus para restaurar, vai sofrer oposição. Quando você se levanta para restaurar uma família, restaurar uma vida, restaurar essa cidade, vai sofrer oposição. Queridos, mas está certo isso. Existe um conflito de interesses. Enquanto o diabo quer roubar, matar e destruir essa cidade e as pessoas dessa cidade, nós queremos dar vida e abundância. Então gera um conflito de interesses. Eles querem matar, nós queremos abençoar, nós queremos dar vida. Ele quer destruir, nós queremos destruir, nós queremos edificar. Ele quer que os casamentos sejam destruídos, nós queremos que os casamentos sejam edificados, sejam restaurados, sejam abençoados. Obrigado. Aleluia. Gente, pode ficar tranquilo que eu não vou jogar lenço depois para curar ninguém com o pau. Então, queridos, todo projeto de restauração vai sofrer algum tipo de oposição. E é bom sofrer oposição, porque é melhor bater com o diabo do que estar do lado dele. É melhor. Não é melhor? Porque, querido, só existem dois lados, não tem como ficar na janela. A Bíblia mostra que quem fica na janela cai para fora. Então você já decidiu o seu lado. Se você está aqui, você é do lado daqueles que vão fazer a diferença. Se você está aqui, você está no lado daqueles que vão declarar vida, que vão declarar abundância, que vão declarar paz, que vão declarar saúde sobre a cidade de Paranavaí. Aqueles que foram chamados para restaurar, para edificar aquilo que o diabo tem tentado destruir. Queridos, e tudo aquilo que o diabo tentou destruir, tudo aquilo que o diabo tentou roubar, tentou massacrar, vai ser restaurado, mas tendo como alicerce a rocha eterna, imutável, inabalável, que é Jesus Cristo.
Agora, queridos, as pessoas que nós estamos restaurando, as pessoas que Deus vai levantar você para restaurar, não vão ser restauradas, não vão ser edificadas em qualquer lugar. Vão ser edificadas na rocha que é Jesus, num lugar que é inabalável, que aí não mexe, que não move, um lugar onde pode bater vento, pode bater tempestade, ela não vai se mover dali. É nesse lugar que nós somos chamados para restaurar as pessoas, em Jesus. O caminho vivo é Jesus. Neemias 6,3 está escrito assim: Neemias 6,3 está escrito assim: então eu lhes enviei um mensageiro para dizer-lhes: eis que estou fazendo... Desculpa, deixa eu ler no 2, por gentileza. Sanbalate e Gesem me enviaram uma mensagem dizendo: vem e acampemos como tropas na planície de Ono. Mas eles tramavam ciladas contra mim. Então eu lhes enviei um mensageiro para dizer-lhes: eis que estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque suspenderia e deixaria a obra enquanto fosse ao vosso encontro? Então os opositores, os inimigos de Neemias falaram: vamos armar uma cilada para ele, vamos chamar ele para vir aqui. Vamos tentar distraí-lo, vamos tentar tirar ele do foco, vamos tentar tirar ele do propósito. Queridos, e saiba que quando você está engajado, quando estamos engajados num projeto de restauração, num projeto de mudança, para abençoar uma família, para abençoar essa cidade, queridos, vai acontecer muitas distrações. Vai ter convite que nunca teve. Nos momentos que nós estamos mais firmes com Jesus, aparecem os convites que nunca aconteceu antes. Somos convidados para umas festas que nunca ninguém nos chamou, uns aniversários que ninguém se lembrava de nós, uns parentes de longe que nunca chamou a gente para comer em casa, começa a chamar. O que acontece, né, velho? Mas aí não. Gente, muito obrigado, Deus abençoe cada um desses convites, mas eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Querido, saiba que Deus chamou você para fazer uma grande obra, então não se distraia, não perca tempo. Não perca tempo. Deus chama você para fazer, para executar uma grande obra nessa cidade. Você é chamado por Deus, está sendo capacitado por Ele para fazer uma grande obra nessa cidade. Então não fique perdendo tempo com conversinha. Muitas vezes nós gastamos muito tempo com conversa, sabe? Não empreste os seus ouvidos para ouvir aquilo que não edifica, que não constrói, que não traz vida. Primeira coisa, quando a pessoa chega: olha, vou te contar um negócio, mas você não conta para ninguém, fala: então não conte para mim também. Se não pode contar para ninguém, porque não é bom, meu irmão. Se ela não tem coragem de assumir o que ela fala, mas ela quer que você ouça, então deixa para lá. Fala: querido, obrigado, mas poupe-me disso também. Isso vai me colocar em confusão também. Eu estou numa grande obra, não posso me distrair, eu não posso parar. Não posso parar. Aleluia. Neemias 4, 16, 18, por gentileza. Neemias 4, capítulo 16, está escrito assim: e desde aquele dia em diante, a metade dos jovens trabalhava na obra e a outra metade portava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes apoiavam toda a casa de Judá. Os construtores e os carregadores que edificavam a muralha estavam armados, com uma mão trabalhavam na obra e com a outra empunhavam a espada. Cada um dos construtores trazia sua espada cingida nos lombos. Enquanto edificavam, o que tocava chofar estava sempre junto a mim. Então esse texto fala que Neemias sofreu uma oposição. Ele percebeu: os inimigos estão se levantando contra nós. Então vamos fazer o seguinte: eu não largo a espada mais. Chegou um tempo que Neemias estava construindo um muro com uma mão e com a espada na outra, meu irmão. Queridos, ele estava construindo com uma mão: eu estou fazendo minha obra com uma mão, mas a espada está na outra mão. Não largo mais a espada. Queridos, a maior coisa que o diabo quer é que você largue a espada. Sabe o que o diabo quer que você faça no seu trabalho? Que você largue a espada. Eu estou aqui trabalhando, tá bom, eu estou trabalhando com uma mão, mas a espada está aqui. A espada continua comigo. A espada continua aqui. Querido, saiba que nós estamos num tempo como eu falei, estamos numa batalha.
Deus nos chamou para restaurar, para mudar essa cidade. Saiba que como igreja, Deus chama vocês não são só uma igreja. Existem várias igrejas em Paranavaí. Se for para ser só uma igreja, não vale a pena. Só mais um? Só para ter um culto diferente? Só para ter uma estrutura diferente, um prédio diferente? Não vale a pena. Já tem outros que fazem isso. Mas saibam que vocês estão aqui para fazer algo específico de Deus. Deus levantou vocês, Deus tem investido em vocês para fazer algo específico para Paranavaí. Eu acredito que toda igreja tem um chamado específico para curar uma dor específica dentro de uma cidade. E saiba que vocês têm um propósito específico, um papel-chave dentro da cidade de Paranavaí. E queridos, quando saiba, não se desgrude da palavra, da espada. Ninguém mais largava a espada. Se o diabo tiver somente uma bala, querido, somente uma bala para tentar te atingir, ele não vai atingir a sua família, ele não vai atingir o seu trabalho, ele não vai atingir os seus filhos nem a sua esposa. Mas ele vai mirar certamente, vai tentar tocar, ele vai tentar matar a tua vida devocional, teu tempo com Deus. Porque se ele matar isso, ele matou você, ele acabou com você, ele já te venceu. Queridos, o diabo sabe que se você estiver longe da espada, se você não tiver espada, você está indefeso, você não tem como se defender. Lucas 4 fala que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto, pelo diabo. Às vezes nós achamos que o Espírito só leva para lugar bom, né? O Espírito levou Jesus para ser tentado pelo diabo. O Espírito levou Ezequiel para um vale de ossos secos. Querido, o Espírito vai levar você onde você vai fazer a diferença. O Espírito vai levar você no lugar onde você vai fazer a diferença na vida das pessoas. E Jesus, o diabo começa a falar, olha, se és filho de Deus, se isso, se aquilo. E Jesus fala, olha, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Querido, se você não sabe o que está escrito, você não sabe como se defender. O povo perece por falta de conhecimento. O maior inimigo do povo é a ignorância. As pessoas sofrem porque elas não sabem do que elas têm direito. As pessoas sofrem porque elas não sabem quem elas são. As pessoas se permitem serem pisadas muitas vezes por demônios, por situações, porque elas não sabem. Existe uma palavra que diz, eis que vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre toda a força do inimigo e nada vos causará dano algum. Ah, mas o diabo está me atacando e eu estou... Não existe isso. Está se levantando, mas como? A gente conversou sobre isso ontem, então Jesus não bateu direito, parece. Queridos, Jesus venceu já. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você já venceu. Então, queridos, não se desgrude da espada. Não se desgrude da palavra de Deus. Tenha tempo com Deus, tenha intimidade com Deus, tenha tempo de oração. Hoje Deus deu uma chacoalhada na gente em relação a isso. Queridos, o meu melhor momento com Deus não pode ser aqui. Graças a Deus eu entendi isso. Não pode ser aqui. Tem que ser onde ninguém está vendo. Tem que ser onde ninguém vê. Os teus melhores momentos com Deus não vai ser onde as multidões vão te ver. Vai ser onde só você e Ele. Antes de Davi ser exaltado, vencendo um Golias, um gigante no meio de todas as pessoas, todo o reino de todos os homens do reino de Israel estavam lá para ver o pequeno Davi vencer o gigante Golias. Todo mundo estava lá. Só que antes disso, Davi enfrentou um leão e um urso sem ninguém ver. Sem ninguém estava lá para ver. Ninguém estava lá para aplaudir. Vai lá, Davi, eu estou torcendo para você. Ninguém estava lá para ver isso. Queridos, e tem muitas coisas que nós vamos vencer, muitas vitórias, muitos gigantes que nós vamos matar, vamos derrubar e ninguém vai estar vendo para aplaudir. E glória a Deus, só estamos juntos nisso. Esses são os nossos melhores momentos. Queridos, não se desgrude da espada. Não se desgrude da palavra. Tenha a palavra de Deus no seu coração. Eu aprendi um hábito com um dos meus professores e eu procuro manter esse hábito. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu tenho um caderno e uma caneta. Meu caderno e minha caneta estão ali. Eu não leio Bíblia sem caderno e caneta. Para mim não vale. Pegar a Bíblia para ler sem caderno, sem um caderninho para anotar e sem caneta não vale. Porque eu tenho expectativa que Deus fala. Queridos, valorize muito aquilo que Deus tem falado para os homens e mulheres que Deus tem colocado na sua vida. Valorize isso. Se alimente dessas palavras. Queridos, só que não tem preço você e Deus fazerem um pão juntos ali.
Não tem preço Deus dá uma palavra específica para você ouvir Deus falando com você. Eu valorizo demais aquilo que Deus fala comigo, por mais simples que seja, mais bobinho que seja, eu valorizo. Foi eu e Deus que fizemos isso. Olha, tá vendo esse devocional? Eu mando os devocionais para o Fábio, ele manda para mim, a gente fica igual dois bobinhos assim. Olha o que Deus falou comigo. Porque a gente valoriza o que Deus fala. Queridos, às vezes eu gosto de Bíblia de estudo, só que muitas vezes nós deixamos o Espírito Santo de lado para ver o que o autor escreveu das Bíblias de estudo. Leia a Bíblia, querido, sabendo que o Espírito Santo quer falar com você. Abra a Bíblia e fala: Deus, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Qual é a palavra que o Senhor tem para mim? Separa um caderno, separa uma caneta, fala: Deus, fala comigo. Fala comigo. Muitas vezes nós lemos Bíblia como um ranking ali, como censo ali, 2 vezes no ano, 3 vezes no ano e tal. Não, queridos, não. Leia a Bíblia com a expectativa de encontrar Jesus. Leia a Bíblia com a expectativa de: Deus, o Senhor vai falar comigo hoje, o Senhor tem uma palavra para a minha vida hoje, o Senhor tem algo específico para mim. Senhor, vamos eu e você construir o meu alimento, vamos eu e você fazer um pão juntos agora. E valorize aquilo que Deus fala com você. Valorize aquilo que Deus te ensina. Queridos, talvez Deus tenha uma revelação, algo para revelar, para iluminar o seu entendimento, que Ele não deu para nenhuma pessoa nessa terra ainda, e Ele quer falar com você. Ele quer explicar para você, Ele quer expor para você aquilo que Ele escreveu. Então, quando você for ler, fala: Espírito Santo, me ajude. O que o Senhor quer falar comigo hoje? Deus, Ele quer falar com a gente, queridos. Deus, Ele quer falar com você. E é isso. Tenha sempre a espada, queridos. Saiba que você foi chamado para restaurar. Você foi chamado para transformar essa cidade, para mudar essa cidade. Todo esse projeto só vale a pena se for para abençoar pessoas. Tudo isso só vale a pena se for para abençoar pessoas.